O Tite começou a falar sobre a divisão de tarefas ali no Corinthians, motivada por uma pergunta do Alberto Helena Júnior sobre por que, por exemplo, nos esportes americanos, é tão comum a gente ver um treinador de defesa, um treinador de ataque, um treinador de fundamentos, e o Tite começou a falar que ele também trabalha dessa forma, e falou um pouco ali do trabalho dele. Para falar do Tite, eu vou lembrar de uma entrevista que o Paulo Autuori concedeu ao jornal o Globo, há umas 3, 4 semanas, e repercutiu demais, não só entre os jornalistas, mas entre os treinadores. O próprio Joel Santana entrou por telefone aqui no Redação Sport TV, embora sem citar diretamente o Autuori, claramente não gostou do comentário que o Autuori fez ao Globo, dizendo que os treinadores brasileiros são um tanto arrogantes e estão um pouco desatualizados. E aí foi sintomático observar que os jornalistas, quando debateram a entrevista do Autuori, todos fizeram questão de tirar o Tite dessa lista, tanto da arrogância quanto da desatualização, citando o Tite como um treinador que nesse momento está acima dos demais, junto com o Cuca e alguns outros, mas o Tite foi muito bem elogiado. E eu quero que vocês falem um pouco do Tite, porque eu gostei muito da entrevista que ele deu e da maneira como ele explicou o trabalho dele. É só um pedacinho, teria que ver o Bem Amigos inteiro. Mas, começando pelo Team Victory, como é que você avalia a maneira como o Tite hoje é tratado pela imprensa brasileira e se ele está à altura desse tratamento? Prefiro começar pela maneira que Tite trata de assunto. É tão bom ouvir alguém com inteligência tratando o assunto com inteligência, porque a gente fica ouvindo, a gente fica aprendendo. Então, a evolução dele realmente é impressionante. Eu lembro quando ele primeiro pintou a linha de 3. Né? Ele fazia isso, linha de 3. Era 3-5-2, no Grêmio. Isso, ele sempre está tentando aprender, tentando se atualizar. Então, eu não li a entrevista com o Paulo Autuori, mas claro que não se aplica o Tite, que é inteligente, trata assunto, trata a pergunta com respeito. Esse tipo de debate, o VL, só faz bem para o futebol, porque tira daquela coisa maníaco-depressivo, né, de somente o resultado. A gente está aprendendo sobre o processo, através do qual o resultado aparece. Então, ele com certeza, um cara diferenciado hoje em dia. Eu lidei, tratei com o Tite durante um bom tempo quando era repórter e ele estava lá no Grêmio. E eu acho que o Tite ele tem algumas características que o diferenciam dos demais. Primeiro, é o fato de que ele, quando ele fica um tempo sem clube, agora vai ser mais difícil, né, pelo patamar que ele alcançou. Mas quando aconteceu isso, ele se atualizava. O Tite viajou, eu lembro que ele viajava para a Itália para fazer curso aqui, curso ali, para fazer um estágio num time. Quer dizer, ele está sempre procurando se atualizar. Então, ele taticamente é um estudioso, é muito estudioso. Ele não ficou naquela posição, eu cheguei no patamar tal, eu sei tudo. Que às vezes acontece, né? Enfim, ele continua estudando, então ele é um estudioso. E ele consegue ser um estudioso sem perder aquele lado. A gente vê o Tite ali falando, aquele jeito pausado. Tinha uma época que o chamavam de pastor, o que era uma tremenda injustiça e um preconceito, inclusive, né? Porque o fato dele ser educado e não ser grosseiro, aí se chamava ele de pastor, era uma tremenda injustiça. Ele consegue ter aquele lado do vestiário, que é intuitivo, ele tem também. Eu lembro de uma vez um depoimento que o Anderson Lima, lateral direito, jogou no Santos, jogou no São Caetano, jogou no Grêmio há muito tempo, ele deu assim, dizendo que como é que era o Tite dentro do campo. Antes de um Grenal, o Grêmio estava entrando em campo, no Olímpico, e aí o ambiente talvez não tivesse tão assim para cima, e aí o Tite foi na beira do túnel e ele dava um tapa, ou quase um soco no peito de cada jogador que entrava. Tu olha assim o Tite, mas como? E aí o Anderson Leme disse que assim, se ele não estava ligado naquele jogo, ele ficou ligado na hora, porque ele quase foi atirado na arquibancada, né, com o soco do Tite. Então ele consegue fazer essas duas coisas, né? Ele é o cara teórico da inteligência, da disciplina, mas ele é também o cara do emocional. E isso no futebol brasileiro pega muito, né? Porque o Brasil é um país absolutamente emocional, né? Às vezes a linguagem do jogador é mais essa do que a outra, inclusive. Então ele consegue juntar as duas coisas. Às vezes a gente tem um treinador que ele é mais só emocional, um que é excessivamente teórico. Ele conseguiu juntar as duas coisas. E ele se atualiza, né? E quem se atualiza é um cara que é um cara modesto, um cara que tem humildade para querer aprender. E ele está sempre querendo aprender.